quem nos ouve pela primeira vez, é interessante talvez apresentarmos o que é este laboratório satélite Merck e esta parceria com o IBET. Celebra agora 20 anos e, portanto, é uma história que começou quando? Talvez começando por si, Ricardo Blume, como é que podemos contar esta história? Uma espécie do Era Uma Vez. É, então, é claro que a Merck é uma farmacêutica global e que está sempre buscando novos parceiros em todos os países, em todo o mundo, né? E isso não foi diferente com essa parceria que se iniciou com o IBET há muitos anos, né? E é claro que a gente sempre tenta, a primeira coisa que a gente faz quando vai buscar uma parceria dessa é buscar parceiros que tenham a mesma missão, que tenham os mesmos valores que a Merck tem, né? E isso claramente a gente enxergou no IBET, e foi aí que foi o princípio de tudo, né? Eu Yeah, acho que posso só complementar claro. que exatamente o que a Merck procurou foi um parceiro que pudesse complementar as capacidades que a Merck tinha, e o IBET tinha algumas capacidades que seriam complementares, e hoje em dia é muito necessário no desenvolvimento de novos fármacos ter parceiros que complementem, e o IBET complementou. Os primeiros projetos correram muito bem e esse foi o iniciar desta bela colaboração que já temos há Uhum. tantos anos. E aí, ao conhecerem-se, digamos assim, conhecerem-se melhor, houve a necessidade de criar este novo espaço. Portanto, o Laboratório Satélite Merck, a parceria com o IBET, este Laboratório Satélite foi o espaço comum que de algum modo vocês encontraram para desenvolver o trabalho. Sim, este modo de trabalhar no laboratório satélite entrega à Merck uma equipa dedicada aos projetos da Merck, equipamentos dedicados e uma grande flexibilidade. Portanto, sempre que a Merck tem novos desafios, sabe que está aqui uma equipa pronta para reagir. Sempre que a Merck quer desviar recursos para novas ideias, a equipa reage no dia seguinte. Portanto, este modelo é único. E encaixa perfeitamente nas necessidades da Merck. E aqui, quando É, falamos de laboratório satélite, portanto, está aqui a indicação de que de algum modo ele é uma estrutura satélite ali ao lado. Porquê é que aconteceu esta necessidade de criar uma estrutura que não fosse completamente interna, digamos assim? eu acho que aqui, eu posso começar, Tiago. Acho que aqui Pode. a questão é justamente essa, que como o Tiago comentou, né? A gente precisa de competências complementares, né? Nenhuma farmacêutica, é muito difícil uma farmacêutica, por maior que seja, conseguir ter todas as competências internamente em todas as etapas da pesquisa, né? Então, e geralmente os institutos de pesquisa, a academia, tem uma agilidade maior do que muitas vezes internamente a gente consegue. Então, esse modelo que foi criado, então a gente associa o melhor dos dois mundos. Então, a gente tem o laboratório satélite externo, que é o IBET, que tem uma agilidade e uma excelência científica muito grande que complementa nossas competências internas, mas ao mesmo tempo ele está totalmente integrado com a nossa equipe interna também. Não é simplesmente uma parceria pontual externa. Quer dizer, eles Uhum. trabalham o tempo todo junto, em conjunto com as equipes internas, né? Acho que isso que faz, associa os dois lados positivos, que é a agilidade, a competência e essa troca diária e colaboração com a equipe interna. E este laboratório, de algum modo, também tem contactos ou abre portas, se achar necessário e importante, para investigadores que venham de fora do IBET e da Merck. Isso tem acontecido ou trabalha com as equipas que estão no IBET e na Merck? Sem dúvida, Edgar. É muito isso que a Merck encontra no IBET. Nós como estamos aqui nesta ponte entre a academia e a indústria farmacêutica, não é? Nós estamos nesse espaço intermédio entre a curiosidade académica e as perguntas concretas da indústria. Se bem que a nossa curiosidade já está muito direcionada Imagino. para problemas concretos, perguntas concretas da sociedade, da farmacêutica, porque já trabalhamos com a indústria há muito tempo. Mas como temos este mindset de ser um parceiro que encontra soluções e não apenas um parceiro que realiza experiências, não é esse o nosso perfil. Portanto, Uhum. nós realizamos as experiências que achamos necessárias e que combinamos com os nossos cientistas da Merck, mas nós temos que encontrar soluções. E se a solução passa por um investigador da Universidade Nova, por um investigador do técnico, por um investigador em Braga, no Porto, ou noutro país qualquer,
que nós conhecemos, que sabemos que têm as competências, nós recrutamos esse conhecimento, recrutamos essa capacidade e integramos. Portanto, a Merck beneficia porque nós também somos aqui uma ponte, um radar para a expertise que a Merck, como o Ricardo disse muito bem, não tem que ter dentro, nenhuma farmacêutica tem tudo dentro da sua estrutura. Muito bem. Ricardo, se entrássemos de forma figurada aqui na nossa conversa dentro do laboratório, o que é que veríamos nesta altura? Tenho uma anotação 13 investigadores, suponho que o número está correto, não é? O que é que se passa no dia-a-dia dentro do laboratório? Como é que as equipas trabalham entre o IBET e a Merck? Como é que veríamos o laboratório nesta altura? Então, isso eu posso começar e eu acho que é importante o Thiago complementar, que está lá no dia a dia, é claro. Acho que é importante lembrar também esse processo, né? Hoje, sim, temos 3 investigadores que estão totalmente dedicados nesse laboratório, em diferentes tipos de atividades diárias, é claro, e que é importante, assim, ver o crescimento que isso teve, né? Quer dizer, quando a gente iniciou essa parceria, nós tínhamos um investigador, era o Thiago. E nesses anos todos tivemos esse crescimento constante, claro, em consequência da excelente parceria e da entrega, né? E hoje nós contamos com esses 13. E claro, o Thiago pode entrar em mais detalhes, mas eles estão o tempo todo, eles têm reuniões periódicas, seja remotamente, seja presencialmente, com a equipe interna da Merck, e um pouco mais do detalhe, acho que é melhor o Thiago falar. Estes 3 investigadores estão dedicados, somos uma equipa de sub-equipas que junta biologia molecular, junta biologia estrutural, biofísica de proteínas, e usamos estas áreas, estas competências, para responder a desafios concretos dos projetos de desenvolvimento de novos fármacos. Portanto, nós somos uma equipa que faz tudo no mesmo sítio, do gene à estrutura tridimensional de uma proteína. Portanto, do gene à proteína, aos ensaios celulares, aos ensaios bioquímicos, aos ensaios de estudos de interação molecular, até à estrutura tridimensional da proteína-alvo com o candidato a fármaco. E como temos estas competências todas juntas, em sub-equipas, temos cada sub-equipa a olhar para o mesmo problema, mas de um ângulo diferente. Portanto, e desta integração rápida dos resultados, da interpretação dos resultados e discussão com os colegas da Merck, nós conseguimos transformar estes dados robustos em decisões científicas mais informadas. Portanto, nós contribuímos para ajudar os cientistas da Merck, com diferentes tecnologias que temos aqui, a escolher a melhor molécula para prosseguir os projetos. E chegando a alvos ou objetivos mais rapidamente, imagino eu, do que se tivessem que andar a saltar de laboratório para laboratório, passar informação de um lado para o outro. Ou seja, nós somos quase clientes internos, não é? Dos resultados. Percebo. E esses projetos de investigação, esses estudos das subequipas, por exemplo, muitas vezes são criados dentro do próprio laboratório. Vocês, por exemplo, respondem a questões que vêm de outras entidades? Essa pergunta é muito interessante, porque e acho que mostra muito do que a Merck quer com o IBET. Sempre que há um novo desafio, um novo alvo terapêutico, nós não recebemos indicações para tarefas, nós somos desafiados com esse novo alvo. Portanto, nós somos convidados a pensar o projeto, a fazer uma espécie posso dizer em inglês, uma technical feasibility, em que nós propomos como arrancar com o projeto, o que é que deve ser feito no IBET e o que é que deve ser feito na Merck ou noutros parceiros. Nós já sabemos as competências e as forças e as fraquezas de cada parceiro, e portanto nós somos parte contribuinte de como é que se deve começar um projeto para um desenvolvimento de um novo fármaco. Portanto, as ideias são depois todas trabalhadas em conjunto antes de começarmos as atividades. Portanto, eles pedem as nossas ideias também. Acho que esse é um ponto fundamental para mostrar. Essa parceria não é simplesmente a Merck chegar para o IBET, produza isso, faça isso, execute isso. Não. É como nós vamos achar a solução para isso. Acho que é muito mais profundo, muito mais abrangente. E esses medicamentos que são produzidos, ou pelo menos candidatos a medicamentos, saem daí com que nível de validação? Para percebermos melhor. Não são medicamentos ou fármacos que vão diretamente para o mercado, ou vão?
Ou pode acontecer isso, ou já Não, terá acontecido? Não. Uhum. não. Essa fase, acho que eu posso abordar um pouquinho aqui a Uhum. parte das etapas da pesquisa, Sim, Tiago, e sim, depois sim, qualquer sim. coisa você complementa. Então, assim, só para dar uma ideia geral, assim, é, o ponto, desde o início, a gente tem a descoberta de um potencial de um composto, de uma molécula, que é um potencial candidato a medicamento. Ela vai passar por várias etapas. A primeira etapa é a etapa que a gente chama pré-clínica, que é justamente essa etapa que é feita no IBET, que é a parte da pesquisa de laboratório, vamos dizer assim, antes desse potencial medicamento chegar à pesquisa clínica, que é em seres humanos. Claro. Então, essa etapa que o IBET faz, a pré-clínica, é fundamental justamente para selecionar e melhorar o composto, né, a molécula, para que seja o mais específico possível para o alvo que a gente está buscando, para melhorar a eficácia e diminuir a toxicidade. Isso tudo tem que ser muito bem feito nessa etapa pré-clínica antes da gente poder testar isso em seres humanos. E Uhum. só para dar uma ideia da dimensão disso, né? Então, todo esse processo que começa da descoberta, essa fase pré-clínica e a fase clínica, de uma forma geral, isso leva de 10 a 15 anos para acontecer. Então, a gente inicia um processo, dependendo do tipo da doença e o tipo do medicamento, com milhares, 10 mil, 20 mil, dependendo do tipo da doença e medicamento, até milhão, de possíveis moléculas que podem se tornar medicamentos, para terminar lá depois de 10 a 15 anos com um medicamento. Então é um processo Claro. extremamente longo, que requer muito trabalho, e o IBET foca nessa parte inicial da pré-clínica antes de seres humanos, que equivale mais ou menos a em torno de 30% de todo o tempo despendido na pesquisa. Mas quando esses medicamentos passam depois para essa fase, como estava a referir o Ricardo, da fase já de teste clínico, já com seres humanos, o IBET, o laboratório já não está aí a acompanhar, portanto retira-se do processo, já fez o seu trabalho, ou há um acompanhamento até que o medicamento eventualmente chega ao mercado, chega a cada um de nós? Não, portanto, o IBET aí já não continua, já não outras acompanha. equipas. São outras equipas, portanto, de facto, como o Ricardo disse muito bem, o desenvolvimento de um novo medicamento tem por trás um exército enorme de investigadores. É fantástico pensar na dimensão, no trabalho que está por trás, e nós passamos logo para outros projetos. Portanto, aliás, nós temos vários projetos em paralelo, não é? Mas já temos novos desafios. Desculpe, não sei se a pergunta pode ser um pouco tola ou não, mesmo que na parte dos ensaios clínicos alguém que esteja nessa fase vos contacte e diga se calhar precisávamos fazer aqui um pequeno ajuste. Isso pode acontecer. Aí sim, não é? Aí sim. Sim. Mesmo que a molécula já esteja no mercado, a Merck continua sempre a querer melhorar as moléculas, ok. a procurar novas gerações dessas moléculas, e aí nós somos convidados a participar e a contribuir também. Portanto, no fundo, o IBET está naquela fase em que ajudamos a responder a esta pergunta central. Entre muitas moléculas possíveis, no início, as tais dezenas de milhares ou milhões, quais é que são aquelas que realmente vale a pena seguir? Sim. Até agora, ao longo destes vossos anos de trabalho, só para termos uma ideia, as moléculas que têm criado, os medicamentos que têm produzido, estão maioritariamente para alguma área específica no que diz respeito a doenças, ou têm áreas muito diversificadas? É fundamentalmente oncologia, mas o Ricardo pode... O IBET, o trabalho do IBET é mais focado na área da oncologia. A Merck não trabalha apenas na área da oncologia, nós temos outras áreas terapêuticas também, mas essa parceria com o IBET, o foco é na oncologia. É uma área que continua a desafiar muito a ciência e os investigadores, não é? E falando agora, tenho aqui uma série de siglas, SPR de tecnologias, SPR, DSA, Shift, HDX, MS. Há aqui uma área também de trabalho de desenvolvimento de tecnologias para trabalho com estas moléculas. Isto é também desenvolvido junto com a vossa parceria, ou a partir da vossa parceria, ou são tecnologias que vocês adquirem fora para depois trabalhar com elas? Uma excelente pergunta, aliás, sinceramente. Está a acertar na mousse. Um dos grandes benefícios de trabalhar com a Merck é
os constantes desafios. A Merck desafia-nos imenso, sempre a inovar, a encontrar formas de trabalhar mais depressa e a conseguir responder a perguntas que antes não conseguimos responder. E parte dessa nova maneira de trabalhar é explorar novas tecnologias. E o que fazemos é, em conjunto, tecnologias que nem nós nem a Merck dominam. A Merck desafia o IBET a ser um expert nessas tecnologias. Nós, por vezes, também usamos um programa interno que o IBET tem, que é um programa de inovação interno que se chama IBET Explore, para conseguir chegar lá, e outras vezes não, depende das circunstâncias. Mas com isso, e olhando para trás, já houve várias tecnologias e expertises que nós desenvolvemos desde o início, portanto, do zero aqui no IBET, e somos hoje em dia, na Global Organization da Merck, somos a equipa que contribui com dados dessa tecnologia. Somos a única equipa que contribui com dados dessa tecnologia. Porque, em conjunto com a Merck, desenvolvemos de raiz e transformamos numa equipa muito competente e até mesmo globalmente nessa área, com publicações na área e tudo. E pronto, e a comunidade científica também em Portugal já vai sabendo que há este ganho de competências, o que também é bom para o ecossistema científico português. Claro, claro. Portanto, utilizando aqui a expressão que o Tiago acabou de dizer, estas competências, neste caso portuguesas, Ricardo, são muito valiosas dentro da Merck, percebo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E, entretanto, eu tenho aqui uma nota até da informação que vocês me fizeram chegar a propósito de uma área específica de trabalho com anticorpos e os conjugados anticorpo-fármaco, por exemplo, no trabalho do laboratório. Eu gostava de vos ouvir um pouco mais sobre isto. Em que campo é que estamos aqui? Que novidade de investigação podem trazer estas terapêuticas baseadas em anticorpos e os conjugados anticorpo-fármaco? Estamos num campo relativamente recente, mas muito promissor. Sim, acho que eu posso começar a falar um pouquinho da parte Ricardo. Clínica e aí o Thiago complementa a parte do que eles fazem lá no IBET. Então, essa é uma nova forma de tratamento muito utilizado para diferentes tipos de cancro que está sendo em pesquisa agora, que é o anticorpo conjugado com uma droga. Então, qual que é a ideia disso? É identificar dentro do cancro um alvo terapêutico específico que o anticorpo vai se ligar nesse alvo, e como ele está conjugado com um quimioterápico, vamos chamar assim para as pessoas entenderem melhor, libera esse quimioterápico na célula tumoral. Então, isso é um tipo é um exemplo de medicina personalizada, porque a gente consegue selecionar o alvo que a gente quer, entregar o quimioterápico, a droga, exatamente na célula tumoral, e com isso a gente vai conseguir poupar as outras células do organismo. Então a gente vai conseguir, através disso, e é o que está se estudando e já tem algumas moléculas dessa aprovada no mercado, é você conseguir uma maior eficácia com uma toxicidade menor. Então, do ponto de vista clínico, é realmente algo que várias farmacêuticas, inclusive a Merck, estão investindo nessa área de pesquisa. E acho que agora o Thiago pode falar um pouquinho mais da parte que eles contribuem com isso. Né? Da parte experimental, o engraçado desta nova modalidade, digamos assim, de fármacos, é que durante muitos anos nós ajudámos a desenvolver melhores moléculas pequenas, portanto, a tal molécula que é usada, por exemplo, na quimioterapia, e ajudámos a desenvolver novos anticorpos e ganhámos competências para, precisamente, com o SPR, com o HDX-MS e a cristalografia de raio-x, a melhorar essas moléculas. E agora somos desafiados então, e se juntarmos? Se tivermos o anticorpo armado, lá está, armado, com esta molécula pequena. Tecnicamente, como é que vamos fazer este trabalho? É diferente? E isso também é algo que a Merck procura em nós, essa capacidade de nos adaptarmos rapidamente a esta nova modalidade. Portanto, usarmos estas competências... Está a ser feito nesta altura, é? Está a ser feito nesta altura. Portanto, sim. Portanto, temos que nos adaptar, usando as mesmas ferramentas ou uma ou outra nova, conseguirmos responder a novas perguntas, porque a complexidade deste fármaco é muito maior. E, portanto, temos ângulos diferentes de resolver perguntas novas. Tiago, já que, brincando um bocadinho com o seu nome, Tiago Bandeiras, e se tivéssemos de levantar aqui algumas bandeiras do sucesso destes 20 anos de trabalho conjunto, o que é que vocês poriam, digamos, na primeira página de uma espécie de portfólio? Sim. É difícil escolher porque há muitas bandeiras, pronto. Há muitos. Depois há uns que
que são comparáveis, mas depois têm momentos curiosos no fim, até da maneira como se celebrou. Portanto, já tivemos momentos charneira em que de facto pensámos que podemos ir para casa com um sentimento de orgulho enorme porque fizemos a diferença. E há projetos em que a ciência parece que emperra. Sim. Temos um projeto muito promissor e há uma peça crítica que não se deixa estudar. Pronto, vamos imaginar uma proteína-alvo que não se deixa estudar. Isto aconteceu há uns anos atrás. Havia uma proteína-alvo que, por acaso, era muito parecida com outra proteína-alvo. Portanto, estamos a falar de um impacto em 2 projetos muito promissores que não estavam a avançar porque não se conseguia estudar essa proteína-alvo. E os projetos estavam quase a ser parados e os nossos cientistas, os nossos colegas da Merck, desafiaram a equipa do IBET com a frase típica: já sabemos que os cientistas do IBET gostam muito de procurar soluções, não é dizer que gostam de inventar, mas gostam de explorar outros caminhos. Têm esse perfil Sim, sim. de encontrar soluções e não... Pronto. Procurar algo fora da caixa. Pensar fora da caixa. Era isso. Um bocadinho. Sim. E normalmente neste tipo de problemas, quando uma proteína não se deixa estudar, muitas pessoas, em vez de estudar, a abordagem típica é estudamos a proteína inteira ou geramos mutantes que possam estabilizar e que permitam estudar essa proteína. E já tudo isso tinha falhado, já as equipas estavam quase a desistir, e então nós aqui no IBET resolvemos usar umas proteases adormecidas para as pessoas perceberem. É uma espécie de tesoura molecular, mas adormecidas para que cortem pouco. Então, com essas tesouras moleculares, com essas proteases adormecidas, nós conseguimos identificar e remover uma região da proteína que depois viemos a descobrir que era a região que criava essa grande instabilidade na molécula. E então depois conseguimos usar, depois de cortar a proteína-alvo com essa tesoura molecular, conseguimos usar a versão truncada, a versão pequenina, mais pequena, mas que ainda assim tinha a zona fulcral que nós precisávamos para estudar a interação entre o fármaco e a proteína-alvo. Portanto, só porque resolvemos usar essa abordagem completamente diferente, nós conseguimos resolver a estrutura tridimensional de dezenas de complexos entre essa estrutura, entre essa proteína e o candidato a fármaco. Relançámos esses 2 projetos promissores, teve um impacto enorme na pipeline de projetos na Merck, foi celebrado dos 2 lados, posso dizer, com champanhe. Foi de facto um momento que nos marcou e que fica na memória, e pensamos, ok, por vezes os projetos avançam, a ciência avança quando se muda de perspectiva, só porque mudamos de perspectiva. Muito bem. Tínhamos o conhecimento, mas mudámos a maneira como atacámos o problema. Sim. E eu posso confirmar que internamente na MEC isso foi extremamente reconhecido e virou aquela referência, né? Quando tem esses caminhos assim, será que o pessoal do IBET não pode avaliar isso aí, ver se não tem alguma outra forma? Muito bem. Como é que vocês dividem, digamos, o reconhecimento científico ou melhor, não sei se há uma espécie de patente aqui, suponho que não, mas estamos aqui a falar de um laboratório, estamos a falar de uma farmacêutica. Estes avanços, estas conquistas ficam pertencentes, entre aspas, a quem? Como é que se gera esta questão de direitos, digamos assim? A parceria que nós temos com a Merck em relação à propriedade intelectual, essa pertence à Merck. Sim. Portanto, o IBET é um parceiro, é uma capacidade extra de inovação e de R&D que está aqui em Portugal, mas o IP é da Merck. A propriedade científica, digamos assim. Exatamente. Não é? Só uma outra questão. Como é que está a ligação desta vossa parceria com as universidades, os investigadores, os futuros investigadores, os estudantes? Há aqui portas abertas ou só vão para aí já investigadores credenciados? Imagino que não é? Ricardo, a ligação ao ensino, neste caso. Então, nós temos, só para dar um exemplo que não é só, a parceria é maior, é mais ampla, nós temos uma outra parceria que a gente acaba fazendo com o IBET também, que é justamente para incentivar novos investigadores, né, com as suas teses de doutoramento. Então, isso é algo que a gente tem feito já nos últimos anos. Acho que já tivemos uma doutora formada e que se integrou depois, né, à equipe interna do laboratório. E agora nós estamos apoiando mais um investigador
que é o que a gente chama de um Research Fellowship Program, quer dizer, a Merck patrocina, vamos dizer assim, sim. esse investigador para ele desenvolver a tese de doutoramento que, de alguma forma, obviamente, vai ser integrado no laboratório e que futuramente vai render frutos para a Merck também. Então, isso é para atrair novos investigadores também. Então, não é apenas o trabalho diretamente ligado no laboratório. É mais amplo. Claro. Uma pergunta que deixei para trás quando falávamos de investigadores, mas são maioritariamente portugueses, há várias nacionalidades. Como é que está constituída do ponto de vista de origem estas equipas? Temos várias nacionalidades e tivemos no passado, portanto é dinâmico, apesar da equipa ter uma grande estabilidade, mas temos desde italianos, alemães, portugueses de todo do país inteiro, e já tivemos no passado outras nacionalidades, desde chilenos, brasileiros, do Peru. Neste momento temos italianos e alemães para além de portugueses. Muito bem. E ainda complementando o que o Ricardo disse, é muito importante este apoio que a Merck dá a novos talentos, portanto, treinar novos talentos, treinar os cientistas de amanhã, porque, claro que os projetos que são financiados pela Merck para estes doutoramentos têm um interesse estratégico para a Merck, mas têm também uma liberdade para se publicar, para se poder procurar, portanto, fazer novas teses. E nesse processo estamos a criar, a formar novos cientistas. Isto, mais uma vez, para o ecossistema científico nacional é fantástico, porque depois podemos, se tivermos sorte, ficar com eles, se não, temos no final um produto fantástico que será útil para muitas outras equipas e outras empresas. Portanto, muito bem. Celebraram também estes 20 anos? Houve champanhe? Houve festa? Não sei se já houve ou se vai haver. Está a ser ao longo do ano, em vários momentos. Claro. Faz sentido também. Sim. Muito bem. E como diz a canção do Sérgio Godinho, hoje é só o primeiro dia do resto da vossa vida no trabalho de investigação. Muito bem. Continuação de bom trabalho. Obrigado por nos darem nota deste trabalho, que é uma ciência em campos muito complexos, não chega facilmente ao chamado grande público, mas é bom de vez em quando, e eu gosto muito também deste lado, ficar a perceber que há gente com pensamentos fora da caixa a encontrar soluções no campo da ciência. No limite, não é? O alvo final somos cada um de nós, não é? Como cidadãos, com os nossos problemas, com as nossas doenças, e vocês estão desse lado a pensar de algum modo no nosso futuro, não é? Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.